como a escola deve lidar com o namoro na escola, quer seja entre heterossexuais, quer seja entre homossexuais. Então, eu vou retomar a fala do Yves, vou fazer um parênteses para responder. O Yves coloca muito bem, e eu me lembro quando eu era aluna dele na pós-graduação, ele estava discutindo essa questão dos princípios, e uma hora ele falou assim para as escolas, vocês têm que jogar fora os regimentos. Aí você falou assim, não joga fora, não queima, para não correr o risco. Lembra que você fala isso, né? De pegar de volta para recuperar, os regimentos cheios de regras, né? E a partir dessa fala, ele coloca muito a ideia de que uma escola tem que ter poucas regras e mais princípios. Nós realizamos uma pesquisa a partir do livro que ele realizou dos limites, eu e a Luciene Tonheta, sobre como as regras na escola são criadas. E muitas das regras, que não são as regras que estão no regimento, mas as regras em geral, das que falam em sala de aula, elas surgem de conflitos. Então, como o conflito é visto como algo negativo, algo que deve ser evitado, como eu falei aquele exemplo anterior, furta alguma coisa, não pode material estranho à aula, tá certo? Então, as regras são criadas a partir de problemas. O menininho posta figurinha, perde, chora, daqui a um tempo não pode mais apostar na escola ou levar figurinha e tal. E vão ficando uma série de regras, E um dado que é interessante é que, quando você entrevista os alunos, eles não lembram mais de 6 ou 7, geralmente as que são mais cobradas. E quando são regras mais cobradas, a gente percebe que, em termos de infração, não se estabelece uma hierarquia. Essa regra é moral, essa regra ela é convencional. Então, por exemplo, você vê um professor que fica muito bravo porque o menino está de boné ou porque ele está de chinelo, faz o menino sair da classe, e uma outra ofende o colega na classe, ele fala, por exemplo, chamou de piranha, e ele diz assim, mas você é peixe? Não é, então não liga. Então, quando houve um ato que fere a moral, o respeito, ele não sabe o que fazer e ele finge que não vê. Quando houve um ato que fere uma regra convencional, que pode ser mudada, que é o uso do boné e tal, ele usa uma força para dizer, não faça isso. Então, a gente percebeu nesses regimentos que isso acaba confundindo muitos jovens. Isso também vai para a família, né? Discute muito que às vezes a família não tem limite e a gente acha às vezes que tem limite demais, mas limite tonto, sabe? Então tem que usar a blusa, põe na festa, eu brigo porque ele põe o pé no sofá, mas se ele furta alguma coisa, eu justifico o que ele fez, né? Então, de repente, a escola resolve os seus problemas legislando sobre eles. Né? Ela acha que vai resolver o problema do cyberbullying com uma regra, do bullying com uma regra e do namoro com uma regra. Voltando, uma escola que tem claramente os princípios, respeito a si, ao outro, ao patrimônio, a questão da liberdade de expressão, mas sem ferir o respeito, a questão da justiça, o que é público, o que é privado. Se a criança entra no mundo da moral pela regra, então, por exemplo, o respeito ele é traduzido para os pequenininhos, não bater, não morder, não chutar, não puxar o cabelo, porque é assim que ele entra. Mas com o tempo ele vai compreendendo e exigindo que por trás da regra tem algo que a sustente. Então, conforme eles vão crescendo, em vez de eu discutir pode ou não pode namorar por quê, é discutir com ele o que os princípios da nossa escola, justiça, respeito a si e ao outro, público e privado, pode nos ajudar a pensar o problema do namoro na escola. Então, eles pensarem, por exemplo, que tem coisas que eu faço no espaço público, tem coisas que eu não faço. Mas por que eu não faço? Não é só pelo outro, mas também o respeito a mim. Não é só... Hoje pode ser que eu não ligue, mas vão filmar, vão comentar. Será que eu tenho consciência disso? Mas isso não é por decreto. Como o Yves falou, eu tenho que pensar sobre as ações, eu tenho que pensar sobre a necessidade das regras. Então, como é que eu traduzo a ideia do respeito a mim, do respeito ao outro, do público, numa situação problema, tá certo? Então, como lidar, eu acho que é como lidar com os outros problemas também. Nós temos princípios balizadores, né, na nossa instituição, e por meio de espaços semanais ou quinzenais em que nós vamos discutir os nossos problemas, com um professor formado que possa conduzir isso sem tentar impor o convencimento, porque o que a gente vê muitas vezes é o convencimento e não a discussão de fato, ajudá-los a pensar sobre problemas e como os princípios que nós temos vão nos ajudar, nos guiar no sentido das decisões que tomamos. Você quer complementar? Só uma coisinha mais rápido. Não, acho que o tema
Não tenho nada contra um namoro homossexual, nem nada contra o namoro heterossexual. Então, acho que a pergunta não deve estar em cima se pode ou se não pode namorar. O problema são as expressões do namoro, aí o tema é o pudor. Né? O pudor são feitos de convenção, mas também de sensibilidade. Né? Quer dizer, tem coisas que ferem a sensibilidade dos outros gratuitamente, então não se faz e pronto, tá certo? Né? Então imagino que ninguém pense em ter relações sexuais no meio da sala de aula, né? Porque atrapalharia a aula por um lado e por outro lado feriria claramente o pudor. Agora, um beijo, bom, se discute se, acho que a questão é o pudor. E o pudor hoje é um belo tema a ser pensado notadamente por causa da internet. Né? As pessoas têm perdido o pudor na internet e às vezes de maneira perigosa, talvez, para elas próprias.